saiu pra pescar e chegou com peixe comprado em casa. Eu, como já queria me separar dele, ia aproveitar isso como desculpa, mas quando eu descobri o motivo, eu fiquei com pena do coitado. Eu sou casada há 28 anos, não tenho filho, porém o meu marido tem uma filha de 32 anos, que já era do primeiro casamento deles quando eu conheci. Eu tenho 32 anos e o meu marido tem 45. Como a gente já estava casada há muito tempo, meu casamento foi esfriando, a gente não tinha filho. Até que há 2 anos atrás, eu descobri que meu marido estava se relacionando com um primo dele, gay. Quando eu descobri, eu tomei um choque muito grande. Mas o meu casamento, ele deu uma apimentada muito boa. Então eu percebi que aquilo ali, ao invés de me atrapalhar, estava me ajudando. Fora que meu marido estava muito mais mão aberta, ele me dava mais dinheiro, ele comprava as coisas para casa sem reclamar. E fora que ele ainda às vezes saía, inventava que ia trabalhar, passava o dia todo fora, eu fingia que acreditava, ele ainda me dava dinheiro e eu ia pro shopping com as minhas amigas enquanto ele tava lá com esse boy dele. Só que eu nunca falei pra ele que eu já tinha descoberto desse boy. Então, conversando com umas amigas, ao invés de me separar dele, eu preferia incentivar. Não, trabalha mesmo, vai mesmo. A empresa falou que você tem que trabalhar esse feriado, vai, trabalha. Sendo que eu sabia pra onde ele ia, mas eu fingia que eu não sabia de nada. Até que um certo dia, ele me disse que tinha uma pescaria, que era pra ele poder ir. E essa pescaria seria em outro estado. Tinha que pagar um valor bem alto. Ele ficou juntando dinheiro aí durante uns 2 meses pra conseguir ir pra essa pescaria. E ele fez planos e planos e planos. Comprou um monte de coisa nova pra ir pra essa pescaria. E chegou no dia, né, que era o dia da pescaria. Ele saiu de casa 4 horas da manhã, que seria o horário que ele tinha que estar lá no local. Acho que era 4h30 pra sair todo mundo junto. E ele foi chegar em casa por volta de umas 11 horas da noite. Sabia que provavelmente o cara com quem ele estava se relacionando estaria nessa pescaria. Mas eu, mais uma vez, preferi tapar os meus olhos e fingir que não tava vendo, até mesmo porque, antes de pescar, ele me deu 2.000 reais. E no dia da pescaria, ele me deu mais 5.000. Então ele foi pescar e eu saí pra ir colocar lente nos meus dentes com o dinheiro dele. Gente, ele chegou muito tarde. Como eu disse, por volta de umas 11 horas da noite. Eu já tava cansada de estar dormindo nesse horário, porque no outro dia eu tinha que trabalhar muito cedo. E quando ele chegou, ele veio todo feliz, me contar, falou que tinha conseguido pescar vários peixes, começou a me contar várias coisas da pescaria e tal, e todo empolgado e todo feliz. Porém, como eu estava com muito sono, eu fiquei, e não dei muita atenção pra ele. Falei pra ele deixar o peixe lá, a gente poderia convidar os pais dele pra vir na nossa casa pra poder almoçar com o peixe que ele tinha pescado na segunda-feira. E ele todo feliz, foi lá, deixou o peixe na geladeira e tal. No dia seguinte, eu levantei primeiro do que ele pegaria no serviço mais tarde do que eu levantei primeiro do que ele. E quando eu fui à cozinha, logo de manhã pra tomar meu café, eu abri a geladeira e o peixe estava tudo em sacola. E eu fui olhar, gente, qual era o peixe, mas eu fui olhar sem maldade nenhuma, porque como a gente ia cozinhar, né, eu ia convidar os pais dele e tal, eu fui abrir a sacola e fui olhar. Gente, quando eu abri a sacola, eu tomei um susto. Só peixe comprado. Naquela hora, eu fiquei me perguntando, se ele tava com a amante dele, e se ele não tinha que esconder nada de mim, realmente ele tava na pescaria porque ele me mandou as fotos, por que ele comprou peixe? Por que ele veio com os peixes comprados? Gente, quando vocês descobrirem o motivo, vocês vão ficar em choque, porque eu precisei de